Vamos lá, pessoal? Seguindo. Então, ó, só recapitulando rapidinho, a gente viu que o sujeito que pratica um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito se submete a perda da função, perda dos bens acrescidos ilicitamente e ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, multa de até 3 vezes o que ele enriqueceu ilicitamente. A última penalidade, ela não está na Constituição também, ela é regulamentada pela lei, e é a proibição de contratar, que na verdade é uma proibição de contratar, de participar de licitações e de receber incentivo fiscal, creditício, benefícios, ainda que por interposta pessoa, ou seja, ainda que por meio de uma pessoa jurídica, que esse sujeito seja sócio majoritário, administrador. É uma proibição bem ampla, tá? Depois se dá uma lidinha. Essa proibição, na teoria ela é bem bacana, bem ampla. Ela abrange todos aqueles que atuam em benefício próprio, né, contra o Estado, e impedindo ele, proibindo eles de contratar, de receber benefício fiscal, creditício, incentivo fiscal por um prazo. Né? No caso aqui, no caso de enriquecimento ilícito, ele fica proibido de contratar, receber incentivo fiscal, participar de licitação e tudo mais por 10 anos. Tá? Então, essa é a última sanção, a proibição de contratar, participar de licitação e receber benefício. Se você aprender essas 6 sanções, todas as outras que a gente vai conversar ficam muito fáceis. Porque, como eu te falei, essas 6 sanções são as 6 sanções base. Tudo decorre delas. Todas as outras penalidades a serem aplicadas decorrem dessas 6. Você aprende essas 6 sanções. No caso de dano ao erário e enriquecimento ilícito, nós temos as sanções similares. O que muda é a intensidade, porque a gravidade da infração de dano ao erário, de enriquecimento ilícito, é, de acordo com a lei, um pouco menor do que o ato de improbidade que cause... dano ao erário e atentar contra princípio é um pouco menor do que o ato que gera enriquecimento ilícito do agente. Por isso, se aplicam as mesmas sanções, mas de forma menos intensa, né? São as mesmas penalidades, mas com um grau de intensidade menor para causar impacto menor a esse sujeito, tá bom? Vamos lá. Ó, então, no caso de dano ao erário, a lei estabelece perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário. Aqui não muda nada. Então, o sujeito perde a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena. Ele perde os bens acrescidos ilicitamente se por acaso houve um acréscimo de bens. E ele ressarce o erário pelos danos causados. Nesse caso, há dano, né? É um ato de improbidade que cause dano ao erário, dano patrimonial, dano efetivo. Também, ele tem a suspensão dos direitos políticos. No caso aqui, suspendem-se os direitos políticos de 5 a 8 anos. Então, você tem as mesmas sanções, mas de forma menos intensa. A sanção é a mesma, é a suspensão dos direitos políticos do sujeito. Mas ao invés de eu suspender os direitos políticos de 8 a 10 anos, suspendem-se os direitos políticos de 5 a 8 anos. Né? Então nós temos a mesma sanção aplicada por um prazo menor. A multa ela não só diminui a intensidade, como ela tem que mudar a base de cálculo. Porque a primeira multa tinha sido calculada com base no enriquecimento ilícito. Agora, a gente vai ter que calcular a multa com base no dano. Então, nesse caso, porque a princípio não há enriquecimento ilícito, né? Então, nesse caso, a multa é de até 2 vezes o valor do dano causado. Então, a multa diminui, não é até 3, é até 2 vezes. E eu não posso calcular com base no enriquecimento ilícito, porque o enriquecimento ilícito é dispensável nesse caso de ato de improbidade que causa dano ao erário. Por isso, a multa é de até 2 vezes o valor do dano causado. Além disso, a proibição de contratar, participar de licitação, receber incentivo e benefício fiscal ou creditício vai ser por 5 anos. Tá? Então, a proibição é por 5 anos e não por 8 anos, como era no caso de enriquecimento ilícito do agente. Bacana? Maravilha. Por fim, pessoal, nós temos os atos de improbidade que atentam contra princípios. Os atos de improbidade que atentam contra princípios, pura e simplesmente atentam contra princípios, porque na prática, a grande maioria dos atos de improbidade que a gente vai ver, todos atentam contra princípios. Mas aqueles que unicamente atentam contra princípios, eles se sujeitam a sanções um pouco mais leves, eles são considerados atos mais leves e aí se sujeitam a sanções mais leves, né?
no caso de ato de improbidade que atenta contra princípios, o sujeito perde a função. Não há perda de bens porque não há bens acrescidos ilicitamente. Então, ele perde a função. Não há perda de bens e ressarce o erário se houver um dano reflexo. Então, há perda da função e há o ressarcimento ao erário em casos de dano reflexo, tá? Então, pode não haver um dano direto ao erário, mas em decorrência desse ato de improbidade, posteriormente acabou havendo um dano. Aí, nesse caso de dano reflexo, não há um ato de dano ao erário, mas esse dano reflexo vai ter que ser ressarcido do mesmo jeito. Então, ele perde a função e ele ressarce o erário, mas não há perda de bens, porque nesses casos estamos diante de um ato administrativo que pura e simplesmente atentou contra princípios e, por isso, não há bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio do sujeito. Tá? Também a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. É a mesma sanção, suspensão dos direitos políticos, mas aplicada ainda de forma menos intensa, né? Por um prazo menor. 3 a 5 anos de suspensão de direitos políticos. E a multa. A multa, ela deixa de ser de até 3 vezes, ela deixa de ser de até 2 vezes. Por quê? Porque eu não tenho nem enriquecimento ilícito e nem dano. Como é que eu vou calcular essa multa se não é indispensável a existência de dano e se não há enriquecimento ilícito do agente? Nesse caso, a multa é calculada com base na remuneração. A lei diz que a multa será de até 100 vezes a remuneração do agente público. Então, é possível a aplicação de uma multa de até 100 vezes a remuneração do agente. E aqui eu tenho uma observação número 4. Põe aí, observação número 4. Pessoal, a observação número 4 pede só para a gente relembrar uma coisinha. Você sabe que nem todos os agentes públicos são remunerados. Né? A gente já conversou, inclusive falei isso, né, no primeiro bloco dessa aula, ou segundo, sei lá, que a definição de agente público é de qualquer pessoa que atua em nome do Estado. Então eu disse, inclusive, porque o artigo 2º diz isso, são agentes públicos todos aqueles que atuam em nome do Estado, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração. E aí? Quando o ato de improbidade é praticado por um agente público não remunerado. Os agentes públicos que exercem função pública, mas que não recebem remuneração, significa dizer que não seria possível a aplicação dessa multa. Afinal de contas, a multa está sendo calculada tendo como base de cálculo a remuneração dele. Se ele não é remunerado, como é que eu posso utilizar como base de cálculo a remuneração? Problema nenhum. O STJ, novamente aplicando a ideia de princípio de adequação punitiva, passou a dizer o seguinte: nesses casos, quando se tratar de um agente público não remunerado, a multa vai ser calculada com base no salário mínimo. Problema nenhum. Não é fator de indexação. Eu não estou vinculando o salário mínimo a nenhum fator de indexação, a nenhum aumento remuneratório de servidores. Por isso, não há problema em dizer que se o servidor público, o agente público, melhor, o agente público que praticou o ato de improbidade não for remunerado, a multa vai ser calculada com base no salário mínimo. Então, até 100 vezes o valor do salário mínimo. Isso não vale para particulares. Porque o particular, ele sempre pratica o ato de improbidade em concorrência com o agente. Então, a multa vai ser calculada com base na remuneração do agente que o particular concorreu. Né? Então, nesses casos, quando o particular pratica um ato de improbidade em concorrência com o agente público, a multa vai ser de até 100 vezes a remuneração deste agente. Tá? E aí o particular entra no samba. Mas quando for um agente que não recebe remuneração, aí vai ter que calcular com base no salário mínimo mesmo. Tá bom? Por fim, a proibição de contratar, receber incentivo fiscal, creditício e participar de licitações por um prazo de 3 anos é a última penalidade regulamentada no caso de atentar contra princípios. Eu vou contar até 3, você dá pausa e copia esse tabelinha, tá bom? Então, ó, 1, se você não conseguiu me acompanhar, claro. 1, 2, 3, pause. Pronto. Copiada a tabelinha, você vai ler essa tabelinha na véspera da prova, tá? Ela te dá um horizonte, ela te amplia o seu raciocínio acerca de improbidade, ela é bem bacana. De qualquer forma, inclusive no manual de direito administrativo, essa tabelinha está lá. Eu já indiquei a vocês algumas vezes, sempre eu reitero, o manual de direito administrativo, o meu manual, né, manual de direito administrativo da editora Juspodium, você vai ver aquele livrinho azul, né,
Pois é. Ele é bem completinho, bem interessante. Eu sempre indico ele para as provas de vocês, de concurso, para estudos e tudo mais que se segue. Ele está bem aprofundado, ele está bem atualizado também, tá bom? Vamos lá. De qualquer forma, pessoal, é importante que você pergunte o seguinte: e aí? Quais as sanções de improbidade que serão aplicadas? O juiz é obrigado a aplicar todas? Ele é obrigado a escolher somente uma? Claro, a gente sabe que se o agente público pratica um ato de improbidade que se insere em mais de uma das hipóteses, ele sempre sofre as sanções referentes à infração mais grave. Então, se num único ato se causou dano ao erário, se atentou contra princípios, se gerou enriquecimento ilícito, ele sofre as sanções referentes ao enriquecimento ilícito. Não é possível misturar essas sanções, tá? Mas a pergunta é, quais? Quais as sanções, claro, decorrentes do enriquecimento ilícito, mas quais? São 6. Quais serão aplicadas a ele? Esse é o ponto. Pessoal, nesses casos, existia uma discussão jurisprudencial e doutrinária amplíssima. Alguns doutrinadores diziam que o juiz era obrigado a escolher uma. Outros diziam que o juiz era obrigado a aplicar todas. Acabou essa festa, né? Hoje a 8429 foi alterada. Em 2010, 2011, sei lá. A própria lei 8429 foi alterada. E hoje, o artigo 12 da 8429 diz que o juiz definirá quais as sanções que serão aplicadas, isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. Ou seja, claro, ele escolherá quais as sanções serão aplicadas dentro daquelas sanções previstas para aquela infração. Ele não pode misturar, mas dentro das 6 sanções regulamentadas para aquela infração, o juiz ele vai definir quais as sanções que serão aplicadas, isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração. Então é possível aplicar uma, é possível aplicar todas, ou 2, ou 3. É o livre convencimento motivado do juízo, né? O juízo vai justificar, ele vai exercer o seu livre convencimento motivado e ele vai definir qual a sanção que deve ser aplicada àquele sujeito de acordo com a gravidade da infração que foi cometida. Uma ou 2 ou todas, ele pode aplicá-las isoladas ou cumulativamente. E aí, eu vou um pouquinho além, ainda que não haja pedido expresso. O STJ proferiu esse julgado há um tempinho também, mas é um julgado hoje mais ou menos pacificado na doutrina e na jurisprudência. O julgado decorreu da seguinte situação: o Ministério Público propôs uma ação de improbidade. E na ação de improbidade proposta pelo Ministério Público, ele não pediu aplicação de multa. Não pediu. Ele requereu a aplicação das sanções de improbidade, mas ele não pediu multa. O juízo, dentro do seu livre convencimento motivado, ao definir as sanções a serem aplicadas, aplicou multa. O que é que o réu disse? A sentença extra petita. Não poderia aplicar a sanção de multa. E aí, pessoal, o STJ proferiu uma decisão, ao meu ver, muito importante, dizendo, sabe o quê? Na ação de improbidade, o juiz julga os fatos e não os pedidos. Exatamente. Na ação de improbidade, esqueça o petita, tá? Aqui, o juiz julga os fatos e não os pedidos. Por isso, ele pode aplicar qualquer uma das sanções de improbidade, ainda que não haja pedido expresso. A lei de improbidade define várias sanções, e essas sanções são pedidos implícitos de toda ação de improbidade. Não precisa haver pedido expresso na petição inicial para que o juiz aplique a sanção. O juiz, dentro dos fatos que foram apresentados a ele, pode, de acordo com o seu livre convencimento motivado, determinar a aplicação de qualquer uma das sanções definidas para aquele ato de improbidade, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, tá? Na ação de improbidade, o juiz julga os fatos, ele não julga os pedidos dessa ação de improbidade. Bacana? Isso é muito interessante, ok? Maravilha. Finalmente uma decisão que, a meu ver, vai a favor do combate à corrupção, né? Uma decisão que auxilia, que facilita o combate à corrupção no Brasil. Mas vamos embora. Daí, aquilo que a gente combinou. Eu ia dividir a nossa matéria de improbidade em duas partes. A primeira parte eu terminei aqui. A primeira parte é a parte do direito material. É a que define quais são os atos de improbidade, quais são as sanções de improbidade,
como se dá a aplicação dessas sanções, quem pratica o ato de improbidade, quem sofre, né? E agora, pessoal, a gente parte para a matéria processual, definir como é que funciona a ação de improbidade administrativa. Então, a ação de improbidade que a gente definiu que pode ser uma ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade é a mesma coisa. É uma ação de natureza civil que segue um rito especial, né? Ele tem um procedimento especial regulamentado na própria Lei 8429. Basicamente, o artigo 17 da 8429 estabelece algumas peculiaridades a serem aplicadas à ação de improbidade, tá? Para a gente começar a trabalhar a ação, a gente tem que saber de quem é a competência para julgar e quem são as partes, né? A legitimidade das partes, a legitimidade ativa e a legitimidade passiva da ação de improbidade. Vamos começar com as partes. A ação pode ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Então esqueça aquela legitimação mais ampla do artigo 5º da Lei 7347, né? Nas ações civis públicas comuns, é possível a ação ser proposta por associações constituídas há mais de um ano, pela Defensoria Pública. Aqui não. A ideia é que a ação civil pública por ato de improbidade somente será proposta ou pelo Ministério Público ou por aquela entidade que foi lesada pelo ato de improbidade. A gente sabe que essa pessoa jurídica lesada pode ser um ente da administração direta ou indireta, mas pode até mesmo ser uma entidade privada que recebe dinheiro público para formação de capital, para patrimônio, né? O que importa é essa pessoa jurídica lesada. E o Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Se a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica lesada obrigatoriamente vai ser intimada para, querendo, atuar como litisconsorte. Então, necessariamente, deve-se fazer a notificação, a intimação dessa pessoa jurídica lesada para que ela, querendo, atue como litisconsorte. Não se trata de um litisconsórcio ativo necessário, que a gente sabe que não há no Brasil, né? O que existe é a obrigatoriedade de intimação dela. Não é obrigatório que essa entidade ela participe da ação como autora. É obrigatório que ela seja intimada a participar da ação como autora. Tá? Então, a ação pode ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica vai ser intimada obrigatoriamente. Querendo, ela atua como litisconsorte. Agora, se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, aí a lei define que, não sendo o Ministério Público autor, né, sendo a pessoa jurídica lesada autora, o Ministério Público atua como fiscal da lei. Se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, o Ministério Público atua como custos legis, como fiscal da lei, necessariamente. Por isso, pessoal, é que vão lhe dizer o seguinte: é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade. Verdade. Ou o Ministério Público é autor da ação de improbidade, ou, se ele não for autor, ele vai ser intimado para participar como custos legis. Claro, é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade. Não é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade como parte. Isso não é verdade. Mas é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade. Mesmo que não sendo como parte, é indispensável a participação dele na ação de improbidade. Certo? Maravilha. Já proposta a ação, o réu da ação, né, então o sujeito passivo da ação, a legitimidade passiva da ação, é o sujeito que praticou o ato. O sujeito passivo da ação de improbidade é o sujeito ativo do ato de improbidade. Claro, aquele que pratica o ato de improbidade fica no polo passivo da ação. E aí a gente sabe que pode ser o agente público, amplamente considerado nos moldes do artigo 2º da 8429, né? E também o particular que de alguma forma concorra, induza ou se beneficie da prática do ato de improbidade. A ideia é que a ação de improbidade pode ser proposta em face do agente público e também pode ser praticada, pode ser feita em face do particular que de alguma forma concorreu, induziu ou se beneficiou da prática do ato de improbidade. Tá? Então, esse particular
que de alguma forma concorreu, induziu ou se beneficiou, também responde perante a lei de improbidade administrativa. A gente já sabe disso e por isso ele é réu da ação. Sempre em litisconsórcio passivo necessário. O particular não pode figurar no polo passivo de uma ação de improbidade sozinho, né? Porque ele não pratica um ato de improbidade sozinho. Eu já conversei isso com você. O particular, ele só pratica um ato de improbidade se ele estiver concorrendo, se ele estiver induzindo ou se ele estiver se beneficiando da prática de um ato de improbidade de um determinado agente público. Não é isso? Maravilha. Daí o que acontece, pessoal? A ação de improbidade ela é proposta e existia uma discussão muito grande proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada em face do agente público e do particular, caso haja, que concorra, induza ou se beneficie da prática do ato. Essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Na ação de improbidade, o Estado não é réu da ação, ele é sempre autor, né? Ou então ele nem participa, mas ele nunca vai ser o réu. Tá. Mas o fato é, a ação é proposta e na ação de improbidade, se existia uma discussão muito grande acerca da competência judicial para julgar essa ação. Por quê? Alguns doutrinadores, no momento em que a lei de improbidade foi editada, começou a dizer que a competência jurisdicional para julgar a ação de improbidade, ela deveria ser a mesma competência utilizada na esfera penal. Ou seja, dependendo do agente público que estivesse respondendo perante a lei de improbidade, a competência iria variar. Então, se fosse um agente público de alto escalão, a ação de improbidade seria proposta diretamente num tribunal, por exemplo, né? Então, a ideia era, se aplica às ações de improbidade o mesmo foro privilegiado aplicável às ações penais. Isso não é possível. Por que não é possível? Primeiro, a ação de improbidade não tem natureza penal, a gente já sabe disso. A ação de improbidade tem natureza de ação civil, então não é possível estabelecer um foro privilegiado sem regulamentação. Então não há regulamentação de foro privilegiado nessa ação de improbidade. Como não há regulamentação constitucional, eu não posso admitir foro privilegiado sem previsão na Constituição. Não é possível se definir um foro privilegiado para a ação de improbidade sem regulamentação constitucional em relação a ele, né? E aí, no momento em que eu defino que o foro da ação de improbidade é o mesmo foro da ação penal, eu estaria criando um foro privilegiado por via transversa, atrelando o foro da ação de improbidade ao foro privilegiado da ação penal. E isso não é possível. Por isso, definiu-se que a ação de improbidade tramitaria sempre perante juiz singular, né? Justiça estadual, como regra, Justiça Federal nas hipóteses do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, né? Então a gente teria sempre a competência para julgar a ação de improbidade iniciada perante um juiz singular. Não é possível, não haveria prerrogativa de foro e a possibilidade de se propor uma ação perante tribunal. Por quê? Porque não há foro privilegiado regulamentado na Constituição para essas ações. E preste atenção que a ação prevê a lei de improbidade, né? Então a ação poderia, no 37, parágrafo 4º, dizer, inclusive, admitido o foro privilegiado, dependendo da ação, atrelando ao foro penal, mas a Constituição não fez isso. Então, obviamente, eu não poderia fazer, por uma interpretação do dispositivo legal e constitucional, a definição de foro privilegiado. Logo, a ação de improbidade tramita perante juiz singular. E aí varia a competência do juiz federal ou estadual nos moldes da Constituição. O problema é, a jurisprudência começou a diversificar esse entendimento em um caso, tá? Basicamente, a gente teve uma ação de improbidade proposta em face de um ministro do STF. E aí, nessa ação de improbidade, o STF puxou para si a competência de julgamento dessa ação, dizendo que, em virtude do escalonamento de atribuições do judiciário, né, um escalonamento vertical do judiciário, não seria possível se permitir que um juiz singular julgasse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro da Suprema Corte não poderia ser julgado por um juiz singular. Afinal de contas, a decisão desse juiz singular chegaria mediante recurso lá na Suprema Corte de volta. Não faria sentido permitir que um juiz singular
julgasse um magistrado superior a ele, em virtude do escalonamento hierarquizado do Poder Judiciário. E aí, pessoal, começou-se a formar uma jurisprudência dizendo o seguinte: as ações de improbidade propostas em face de membros da magistratura devem ser propostas perante o tribunal ao qual esse membro esteja vinculado. A jurisprudência, pessoal, não pode ser interpretada ampliativamente para membros do Ministério Público ou qualquer outra carreira, tá? A jurisprudência só define que as ações... E aí a gente tem julgados do STF, a gente já tem julgados do STJ, tá? Dizendo que as ações de improbidade propostas em face de membros... Já devemos ter, inclusive, julgados em tribunais de justiça e TRFs. É claro que eu não estou muito atento a isso em TJ, mas o fato é, a jurisprudência dos tribunais superiores começou a afirmar o entendimento de que as ações de improbidade em face de membros da magistratura só podem iniciar o seu trâmite perante o tribunal ao qual aquele magistrado esteja vinculado, para evitar uma quebra do escalonamento hierarquizado do Poder Judiciário. Eu não posso admitir que o juiz singular julgue os seus pares ou julgue um desembargador, alguém que na hierarquia escalonada do judiciário estaria superior a ele. Por isso, nessas ações, em respeito à distribuição de competência hierarquizada, verticalizada do judiciário, as ações de improbidade propostas em face de membros da magistratura seriam propostas sempre originariamente perante o tribunal ao qual aquele membro estaria vinculado. Então, no caso de juiz estadual, perante o Tribunal de Justiça daquele estado, a mesma coisa quando fosse um desembargador do TJ, os ministros do STJ são julgados pelo próprio STJ e os ministros do STF pelo próprio STF. Juiz federal e juiz do TRF seriam julgados pelo TRF. Não seria possível permitir que um juiz singular julgasse os seus pares ou até alguém no escalonamento verticalizado acima dele, nessa atividade jurisdicional. O problema é que as jurisprudências que a gente tem meio pacificadas são somente essas, tá? O STJ proferiu um julgado isolado, puxando para si a competência do julgamento de um governador. A verdade é que as decisões políticas acerca da competência da ação de improbidade são muito complicadas. A gente fica sem saber se puxou a decisão para o julgamento daquele governador por uma situação jurídica ou por uma intenção política, de beneficiar aquele sujeito, permitir um foro privilegiado a um sujeito que não teria. Então, assim, é muito complicado o foro privilegiado. A verdade é que isso acaba gerando um juízo de exceção, A gente acaba tendo a quebra do juiz natural. Em cada ação de improbidade, a gente fica sem saber como que o judiciário vai se portar em relação a esse foro privilegiado. É uma sensação de insegurança. É uma sensação de insegurança que não pode ser admitida num país democrático como o nosso. De qualquer forma, apesar da sensação de insegurança do desabafo feito, para fins de prova, é o único julgamento que a gente pode considerar uma jurisprudência efetiva, e a gente pode marcar numa prova objetiva, escrever numa prova subjetiva se for perguntado, é essa que eu acabei de lhe dizer. As ações de improbidade propostas em face de membros da magistratura, em respeito ao escalonamento verticalizado e hierarquizado do judiciário, essas ações de improbidade devem tramitar perante o tribunal ao qual aquele magistrado esteja vinculado. Nesses casos, a ação de improbidade não pode tramitar perante juiz singular, porque aí se quebraria o escalonamento hierarquizado do judiciário. Esse é um julgamento que tem uma razão de ser, tem um padrão de justificativa, como é que eu posso lhe dizer? Justificativa jurídica. Não estou dizendo que eu concordo, não. Eu só estou lhe dizendo que é um padrão a ser observado. Isso é fácil de se admitir, tá? É fácil de se admitir porque é uma situação impessoal, uma situação isonômica. Isso se aplica para as ações propostas em face de membros da magistratura. Nós vamos ficar com isso para fins de prova, certo? Maravilha. Então a gente começou a tratar da ação de improbidade. Eu já defini quem são as partes, A legitimidade ativa e passiva para a propositura da ação de improbidade. E eu já defini quem é o juízo competente para a propositura dessa ação.
existem algumas outras peculiaridades nessa ação de improbidade que a gente vai ter que atentar. Nada de muito complicado, mas algumas questõezinhas interessantes, e a gente volta para fazer isso na próxima aula, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.